A palavra de hoje é sobre as crianças e o seu relacionamento com Deus. Vou aproveitar que o Luiz Felipe já estava aí cantando conosco, na adoração com a família, e relatar o exemplo dele, do relacionamento dele com Deus, em relação a um princípio que é a oração. A mamãe dele contou para mim que teve um dia que deu uma tempestade em Porto Alegre, faltou energia elétrica, aí o Luiz Felipe ficou muito aflito, muito ansioso e queria que voltasse logo a energia elétrica, né? Aí o papai Fontoura ligou lá na empresa e disseram que era só no dia seguinte. Aí o Luiz Felipe foi, orou a Deus, pediu para que voltasse energia naquela mesma noite, e a energia voltou naquela mesma noite. Aí ele foi correndo, feliz, falar para a mamãe lá, viu, mamãe? Eu orei a Deus e Deus me ouviu. Olha, voltou energia. Eu lembrei que quando fala a palavra que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, né, mas levar tudo diante de Deus, as nossas ansiedades em oração, que Deus vai nos responder, vai nos ouvir, vai nos responder. E outro episódio semelhante, um dia ele tinha aula online, que as crianças agora estão tendo muito aula online, e caiu o sinal da internet, e ele ficou ansioso de novo. Aí ele lembrou que quando tinha faltado energia elétrica, ele orou a Deus e Deus mandou a energia elétrica de volta, antes do previsto. Aí ele não teve dúvida, foi lá, orou de novo, pediu a Deus para voltar o sinal da internet antes da aula dele. E antes da aula dele, voltou o sinal da internet. Aí ele foi correndo lá para a mamãe de novo, falar assim, viu mamãe, Deus me ouviu de novo. Eu orei e ele ouviu a minha oração. Ele não queria perder a aula. Ele não queria perder a aula. Parabéns também, Luiz Felipe. Sua dedicação aí aos estudos. Mas então, olha, como as crianças nos ensinam na sua simplicidade, né? Do seu relacionamento com Deus. E uma outra experiência do Luiz Felipe foi quando foi ministrada numa das conferências da Escola do Reino, uma palavra sobre como vencer o medo. Essa palavra foi importante para praticamente todas as crianças, né? Porque há um espírito de medo, assim, que atormenta os nossos pequeninos. E foi ministrada essa palavra sobre vencer o medo. E a Luíne, né? E que ministrou, e depois as crianças foram abençoadas, né? Pelos ministérios presentes. E aquela ministração foi muito importante. E o Luiz Felipe teve uma experiência com essa ministração, porque ele tinha dificuldade de andar pela casa sem que as luzes estivessem acesas, dificuldade de dormir com a luz apagada. E então, depois disso, passou, né, ele teve uma experiência, né, de libertação dessa questão do medo do escuro, de ficar dormindo sozinho no escuro. Agora eu já vou falar que ele anda tranquilamente pela casa de noite, escuro, e não quer mais nem acender a luz. Então, olha que coisa boa, né? Crianças no seu relacionamento com Deus, tendo as suas experiências, que às vezes nós, como adultos, nem nos damos conta do que está acontecendo no coraçãozinho delas. Então, a palavra dessa noite é exatamente sobre isso, né? Como as crianças se relacionam com Deus. As crianças, elas têm um espírito livre e pronto para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, né? Elas já vêm à luz com ouvidos e olhos espirituais para ver e ouvir, experimentar as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Porque não existe idade, né? O Zé gosta de falar isso. Não há idade para o espírito humano. A criança, ela nasce com espírito, mas não tem um espírito infantil que vai ficando adulto conforme o corpo dela e as emoções vão amadurecendo, né? Ela já recebe um espírito que Deus o deu e depois fala em Eclesiastes, né? Esse espírito volta a Deus que o deu, o corpo volta ao pó do corpo e a alma, as emoções
é o espírito, que é o lugar no corpo humano, né, no homem, onde Deus habita, e ali onde acontece o nosso relacionamento com Ele. Para as crianças, elas já nascem com isso pronto, com esse relacionamento com Deus, assim, instantâneo, já é próprio das crianças. Elas não têm uma mente racional igual nós temos, né? Às vezes a nossa racionalização em relação à fé se torna um empecilho para nós. Às vezes a gente está que nem Tomé, né? Não, Senhor, eu quero ver para crer. A criança não racionaliza assim dessa forma, né? Ela simplesmente acredita, ela crê, ela confia. É igual quando tinha as crianças pequenas, né? Nós ensinamos eles a nadar desde crianças, assim, para depois não ter mais problema. Então, os pais tinham que ir juntos para eles se jogarem, né? Era fundo, claro que se estivesse sozinhos iam se afogar. Mas como estava o papai lá, né? Não tinha dúvida, eles se jogavam na água porque sabiam que tinha o papai que ia cuidar delas e elas não iam se afogar. Mais ou menos é assim que as crianças se jogam para Deus, né? Elas são muito livres. Há um livre acesso do coração das crianças para o coração de Deus e vice-versa, porque não há barreira no coração delas, não existe condicionamento no coração das crianças, e esse relacionamento que se desenvolve com Deus, ela é uma via de mão dupla, ela acontece nos dois sentidos e é o tempo todo, né? Deus, as crianças, essa ligação, essa conexão entre o espírito delas e o espírito de Deus. Elas praticamente, naquela passagem, né, de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e verdade, né, conversando lá na beira do poço, que era esses que o Pai procurava. Então, são as primeiras a serem encontradas por Deus, né? Porque elas já adoram a Deus nos seus espíritos. E elas já o fazem com verdade, né? Com sinceridade, sem fingimento. É tipo aquelas caras de sofrimento, não é não? A criança não precisa, ela não precisa de coisas, de fazer coisas para alcançar a Deus, né? Para ter uma experiência, uma consciência da presença de Deus, né? Não precisa ter uma preparação. É uma coisa quase que instantânea e livre o tempo todo, né? Então, se há alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, Jesus falava para a mulher samaritana, esse alguém é a criança. E sabe que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Às vezes nós adultos ficamos aqui nos afadigando, né, correndo atrás de ministrar a Deus um louvor perfeito, uma coisa pura que agrade a Ele. Mas isso aí já faz parte do coração dos pequeninos. Eles não precisam de esforço nenhum, né? É uma coisa muito instantânea para eles. Volta. Aí Deus move Deus e o mundo para ouvir a oração de uma criança. A gente tem tantos exemplos, né? Acho que não vai dar tempo de eu falar de todos eles. Eu fiquei pensando assim, se nós de repente estivéssemos crianças se ajoelhar, juntar as mãos e pedir para nós determinadas coisas, não há dúvida que a gente ia fazer, né? Porque não tem barreira nenhuma entre as crianças e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala na palavra, assim, né, para nós que o reino, por esforço, né, por uma violência no nosso espírito. E sabe o que Jesus disse para as crianças? Elas é o reino dos céus. Ou seja, aquilo pelo qual nós estamos nos esforçando com violência no nosso espírito, já é peculiar, já é próprio delas. Elas já o têm. Acho que é por isso que Jesus se identifica tanto com as crianças, né? Às vezes aquela outra passagem que ele fala sobre
o que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. É uma identificação, né, que há de Jesus Cristo para com os seus pequeninos. Tudo que se faz para eles, sendo feito ao próprio Senhor Jesus, porque ele se identifica com os pequeninos. Então, essa ministração, né, dos pais em casa, dos professores, né, dos mestres da escola do reino, se nós tivéssemos a consciência de que sempre ela está acontecendo a Jesus, neles, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus nelas, a ministração. De repente, né, de estar ministrando as crianças, não se sente capacitado, está muito difícil. Mas se simplesmente pensasse dessa forma, né, eu acho que todos os problemas, eles simplesmente se desvaneceriam. Porque, na verdade, o que tem acontecido nas escolas do reino, né, e em todas essas ministrações que estão tendo, e até por conferência, nesses tempos aí de meses de pandemia, eram praticamente três ministrações da escola do reino todas as semanas, né, 2 para as crianças menores e 1 para as crianças um pouquinho maiores. Nessas ministrações, eu não tenho dúvida que Deus tem ministrado muito mais aos professores e aos pais dentro das suas casas do que o contrário, né? Do que as crianças. A ministração do Senhor Jesus através das crianças àqueles que se envolvem com elas acontece, às vezes, muito mais intensamente do que o contrário, né? Uma outra coisa interessante, né, nesse relacionamento das crianças com Deus, é que enquanto para nós adultos a palavra adverte, né, que nós não devemos nos tornar odres velhos, inflexíveis, endurecidos, uma criança, ela é um odre totalmente flexível para receber todas as coisas novas que Deus tem para ela. A gente gosta de falar assim que o coração, o espírito de uma criança é como se fosse uma página em branco, né? Onde nós vamos lá, junto com o nosso Senhor, preenchendo aos poucos, né? Ou é como se fosse um vaso de barro, moles, e que nós vamos moldar até ele ter o formato correto, né? Como é para ser segundo o coração de Deus. Então, assim, todas as impressões, né, que são colocadas nessa ministração às crianças, vão sendo colocadas no coraçãozinho delas, elas não se perdem mais, né? Elas ficam registradas, elas são eternas. Todas as sementinhas, né, que vão sendo colocadas no coração, digamos que o coração das crianças é como se fosse um celeiro, né? Aí ele vai recebendo a palavra, vai recebendo a ministração, e vai enchendo o seu celeiro. E vai ser um coração cheio para a eternidade, né? São coisas vivas que foram geradas daquele espírito que nunca mais vão se perder. Pode ser, quando adultos, eles venham a fazer alguma escolha errada, mas não há dúvida que aquilo que foi gerado lá, né, como algo colocado no celeiro do coração delas, elas estão carregando aquelas sementes vivas, tudo aquilo e mais a graça de Deus vai fazê-las voltarem de volta para debaixo da vontade de Deus e a trilhar o caminho correto. Então, pais que estão aí na sala, né, os professores, presbíteros, mas sobretudo os pais, né, descansem naquilo que vocês têm ministrado aos seus filhos. Descansem e confiem, porque o amor nunca falha, né? Nós somos falhos, né, porque somos humanos. Mas o amor com o qual nós ministramos às crianças, esse amor, ele nunca falha. Tem lá em Eclesiastes também, fala que se você lançar o seu pão sobre as águas, depois de 7 dias, né, 7 dias o acharás. Significa que tudo aquilo que você for semeando, né, diligentemente, crianças, você mais tarde
Eu digo você, mas nós, né? O Senhor, o corpo, o reino, vai ceifar isso, né? Que nós vamos colher tudo mais tarde. Então, pais, permanentemente, todo o tempo que puderem, né? A era pura, né? No procedimento, como fala a palavra, né? No amor, na fé, na pureza, na bondade, esse amor a Deus, amor aos irmãos, a serem misericordiosos, amarem muito a palavra, né? Sejam o exemplo de tudo isso. Isso é estar colocando as impressões no coraçãozinho das crianças. Uma outra coisa que eu estava pensando, né? Uma vez meu filho foi receber uma ministração lá e foi dito a ele que ele, como se fosse uma marca, para ser uma marca identificadora na vida dele, né? Como aconteceu com alguns homens na Bíblia, né? Tipo, como a gente gosta de falar de Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então foi dito para ele ser amigo dos amigos de Deus, né? Essa frase assim, nós nunca mais esquecemos, né? Então, se você quer ser amigo dos amigos de Deus, né? Você quer, seja amigo das crianças, porque as crianças, elas são amigas de Deus. Relacione-se com as crianças. Quando você fizer isso, você vai estar se relacionando com o próprio Cristo, porque ele está identificado com cada uma delas. Então, olha, não é um maravilhoso, né? Ser um pai, uma mãe, ou ser um professor, um mestre. Maravilhoso. O irmão Stevens, ele falou uma das palavras, né, que se tudo viesse a ser tirado dele, ele iria se dedicar às obras maiores, e as obras maiores seria ministrar às crianças. Acho que depois de tanto, né, receber as revelações de Deus, que foram muitas em relação à palavra viva, ele chegar a uma conclusão dessas, né, forte mesmo. É porque as crianças, elas se relacionam com Deus de verdade, né? Elas vivenciam suas experiências com o Senhor Jesus de verdade. Para elas são coisas muito reais, né? Talvez, assim, a gente não se aperceba muito disso, às vezes não dá tanta importância. Mas Jesus falou, olha, não atrapalhem as crianças, não as embaraçem. Deixa sem padrões, sem rotinas, né? Padrões, rotinas, às vezes nós é que precisamos, né, para canalizar o nosso acesso a Deus, mas as crianças não precisam nada disso. Elas praticamente estão o tempo todo ligadas nos seus espíritos a Deus. É assim que se estabelece o relacionamento das crianças com Deus. Uma outra coisa, né, Deus se relaciona conosco, assim, dentro da liberdade que nós damos a Ele, né? Deus quer ser tudo para nós. Às vezes Ele não consegue ser tudo para nós. Ser tudo, não quer ser uma coisa parcial. Mas para as crianças, Deus já é tudo. Deus não é parcial para elas, porque elas não limitam Deus, elas não restringem Deus, elas não têm nenhum condicionamento nos seus espíritos. Elas vivem um estágio de relacionamento com Deus. Às vezes, nós, como adultos, levamos uma vida inteira para conseguir. Não é isso? A palavra fala sobre isso. Né? As crianças obtêm respostas de Deus assim que são coisas incríveis. E respostas que nós, às vezes, precisamos mobilizar meio mundo, né? Orar, jejuar, pedir ajuda dos irmãos, para conseguir ter as respostas, né? Que para elas são coisas muito instantâneas. Incrível isso, né? E, assim, nessa nossa gerar as crianças para isso, né? A gente pensa, nossa, as nossas crianças ser bons adultos, né? De espírito, de alma e corpo, vão caminhar com Deus.
Às vezes, para nós, teria que ser o contrário. Nós teríamos que nos tornar boas crianças, e não tanto as crianças se tornarem bons adultos, porque o nosso coração não precisa ser como o coração de uma criança, né, como foi dito, né, aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino de Deus. Então, às vezes, a gente precisa inverter, né, o foco. Não é as crianças que têm que se tornar tanto bons adultos, quanto nós, adultos, precisamos nos tornar como crianças no coração, no espírito. Né? Você já viu uma criança desejando mal? Ou carregando raízes de amargura no coração? Ou, ou, ou expressando uma malícia, né, que é própria de adultos? Ou tendo dificuldade de perdoar injustiças sofridas? A gente não vê, né? Não vê as crianças falando em vingança, em retaliação. A gente não vê crianças reunidas ali fofocando, né? Ou espalhando contenda entre as demais crianças. Nada tanto a Deus, né? Por isso que esse relacionamento entre eles é tão livre, é um pouco custoso. Então, que a gente pense exatamente nesses termos, né? Nós é que precisamos nos tornar crianças de coração para termos um relacionamento com Deus com essa liberdade tão grande que elas têm. Mas as crianças também, a gente tem visto nesses tempos de isolamento social aí que nós estamos vivendo esse ano, uma coisa muito estranha, né? Muito inusitada. Elas têm experimentado um sofrimento, têm tido dificuldades, né? Isso tem sido um tratamento para elas, porque as crianças, elas gostariam de estar levando uma vida normal, gostariam de estar indo para a escola, de estar brincando com os amigos, né? Estar passeando, jogar futebol, brincar ao ar livre. A criança, ela precisa se relacionar com as outras crianças, e isso, de certa forma, tem sido privado delas. No entanto, essa situação de isolamento, ela trouxe uma coisa boa, né? Que foi ter mais tempo para... Muitas têm as suas aulas online, virtuais, mas a maioria fica em casa e tem mais tempo. Mesmo apesar da dificuldade de pais que trabalham, né, de dar conta de todas as demandas em casa, né, sobretudo para aqueles que estão ajudando as crianças a cumprir o ano escolar. Então, por causa dessa proximidade maior da família, né, nesse tempo de pandemia que nós vivemos, se Deus quiser está se encaminhando para o final, tem sido mais fácil dos pais observarem, assim, como se poder, né, como eles têm andado em princípios que a palavra ensina. Tem tido experiências com Deus em relação a coisas que são importantíssimas na palavra e que nós sempre estamos sendo ensinados, né, a respeito da oração, da fé, da adoração, do amor à palavra, dos nossos relacionamentos. E agora está sendo tudo muito virtual e por conferências. Então, apesar dessa dificuldade, né, aí eu pedi para alguns pais, praticamente para a que eles estivessem observado nesses meses aí dos seus filhos com Deus, e eles enviaram relatos muito interessantes. São muitas experiências. Por isso não vai dar tempo de a gente passar por todas elas aqui, mas vamos indo aí mais alguns minutos, vamos ver quanto nós temos aqui de palavra. 8 segundos. Vamos passar mais uns 10 minutos aí, vamos ver alguns exemplos aqui. Não vai dar para ver tudo, talvez a gente passe para concluir amanhã, tá bom? Para não nos alongarmos muito aqui. Então, aqui eu... oração. Aí eu
eu vi dentro das experiências que os pais me mandaram, então eu separei adoração, oração, fé e outras coisas. E a primeira que eu coloquei aqui é sobre oração. Então vamos lá. O Isaac de São Paulo vai ser o nosso primeiro exemplo aqui. Ele confeccionou uma relação de tópicos para a família interceder. Então, sempre depois do jantar, se criou uma rotina lá em casa. E aí, a partir da segunda-feira até o sábado, aí eles oravam pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Aí no sábado era pelos doentes. E o domingo é livre. Tem que ter um domingo livre, porque ninguém é de ferro, né, Isaac? Então, e foi a iniciativa do Isaac, né? E a irmãzinha dele, a Rebeca, ela, segundo os pais, ela está desenvolvendo o gosto por ler as histórias para a família, as histórias que ela vai lendo. Agora, o Lucas, aqui é o Lucas de Sertãozinho. O Lucas de Sertãozinho, segundo a mamãe, ele tem orado muito a Deus. Ele ora para não ficar doente até quando está chupando um picolé. É mole? Aí a mamãe fala que depois de ele ser corrigido por causa de algum comportamento errado, ele entra lá no quartinho dele, né, e vai pedir perdão a Deus. Fala, Senhor, me desculpa, me perdoa, prometo que não vou mais fazer isso. Aí depois que ele... Olha que simplicidade, né? O Dudu de Araraquara. O Dudu de Araraquara, segundo, né, me contou o papai dele, eles têm tido adoração, né, pelas manhãs, e junto, né, então criaram o hábito, ele e mais a irmãzinha, né, Luísa, adorar o Senhor pela manhã, participaram já várias vezes da ceia juntos, e a maioria das vezes quem chama a família para a ceia é o Dudu. O Dudu gosta muito de participar da ceia, então é uma consciência, assim, né, do que acontece naquele momento. Agora ele tem perguntado mais sobre a oração, e segundo o papai, ele já era estimulado a orar quando tinha a escola do reino, né? Eles iam para a escola do reino e sempre orando por alguém, ou por alguma necessidade. E agora ele começou também a orar de joelhos antes de dormir. Você imagina o Duduzinho daquele tamanho, ajoelhado na cama, orando a Deus antes de dormir? Se você fosse Deus, você não ia atender a oração dessa criança? Eu iria. Então, parece que, assim, várias coisas têm despertado nele, né? Essa vontade de orar. Né? Aí tem uma outra, que o Gabriel contou aqui, né? Uma outra experiência dele, que foi os momentos de adoração e louvor, quando o Silas pediu para ser gravado aquele vídeo, né? Que as crianças participaram, e depois também ele participou de uma live junto com o papai. Tudo isso foi estimulado, assim, a ter uma consciência maior desses momentos de adoração. E aí, segundo o papai, ele perguntou lá por que fazia aquilo, né? Mais ou menos isso. Aí o pai explicou que era para adorar a Deus, né? Porque agradava ao Senhor cantar Ele, adorar Ele, abençoava os irmãos. Aí, no dia da live, com essa frase assim, pai, o Senhor Deus vai ficar muito feliz com a gente hoje, não vai? Olha que querido. É o Dudu. Essa é do Dudu. Zília, ela gosta muito de ler a Bíblia, principalmente de noite. E ora também. E uma experiência que ela teve foi de orar pelo avô que estava doente, para que ele fosse curado.
Recentemente ela tinha perdido a avó, né? Então estava triste, não queria que o avô se fosse. Então ela orou para que o avô fosse sarado, né? Fosse curado. E o avô foi curado, né? Ele passou por uma cirurgia, mas ficou tudo bem. E o vovô está bem. Mas para ela, a cura do vovô foi por causa da oração dela. É uma resposta de Deus para ela. Aí, bem parecido, a Bruna de Uberlândia, a Bruninha, papai chegou em casa uma noite e disse que tinha tido contato com um colega lá do serviço que estava com coronavírus e estava bastante preocupado, né, para não passar aquilo para a família. Aí todo o pessoal ficou apreensivo em casa e a Bruna então falou: você tem que orar e ficar despreocupado, senão a oração não vai funcionar. Eu já orei e eu não estou mais com medo. Pronto. Ela deu, ela deu a solução aqui para o papai, a Bruninha de Uberlândia. Olha, quanto exemplo, assim, tão legal, né? De oração. Eu coloquei alguns mais aqui que falam sobre oração e fé. Esse primeiro aqui sobre oração e fé, vem do Jonathan de Brasília. Ele estava sentindo falta das reuniões, né? Aí, em compensação, eles começaram a... Mas a experiência marcante do Jonathan foi parecida com a do Luiz Felipe. Para vencer o medo, né? Numa das conferências da Escola do Reino, em que foi tratado sobre isso, e eles foram abençoados do final. Aí, os pais contam que depois daquilo, ele perdeu completamente o medo, e agora igual o Luiz Felipe, né? Dormir no escuro sozinho, ou dormir com luz acesa, não tem problema. Parece que para eles, a luz e as trevas passaram a ser a mesma coisa, né? Como é para Deus. Muito legal. O que é, né? Às vezes, a gente não se dá conta, né? As crianças pegam, né, para elas e creem de tal forma naquilo que se torna uma realidade e traz uma libertação para elas. O próximo aqui é do Heitor de Sertãozinho. O Heitor de Sertãozinho, ele sente que Deus está com ele o tempo todo. Diz que quando ele vai no mato para levar a tartaruguinha dele, chamada Jô, para passear, o Heitor sente que Deus está com ele o tempo todo e livrando ele do ataque das onças malvadas, né? É o tamanho da criança, né? Para ela, isso é muito importante, né? Ele e a tartaruguinha dele estarem protegidos. É legal demais, né? Essas histórias aqui, olha, eu vou te contar. É uma melhor que a outra. É da Manuela de São Paulo. A Manuela, segundo o papai, começou, nesse período aí de pandemia, a desenvolver a sua vida de oração. Ela começou a perguntar para os pais como é que fazia para... Vamos lá, Samuel e Milene, tá na hora, hein? Pegar esse irmãozinho aí para Manu. Então, um dia ela sumiu dentro de casa e a vovó Lia ficou procurando e aí estava na sacada, ela estava ajoelhada na sacada, né, com as mãozinhas juntas assim, e orando, falando: Deus, manda esse coronavírus embora, porque eu não consigo ir para a escola, eu não consigo brincar com os meus primos, você está atrapalhando a minha vida, vai embora. Então, essa foi a oração dela, né, para coronavírus. E aí eles perceberam que, frequentemente, a Manu se ajoelha no quarto ao lado da cama e ora, né, sobre Deus, uma compreensão sobre oração, uma consciência de que Jesus é a proteção dela e que ele ora quando ele responde quando ela ora.
E outro dia, uma outra coisa que Samuel conta, né, que ela estava andando pela casa e testemunhando de Jesus. Ela falava assim: Jesus está em todo lugar, ele é quem manda nessa casa, ele é quem sabe de todas as coisas, ele é quem dá o trabalho, ele é quem manda o dinheiro, tudo é ele, tudo é Jesus, né? Essa experiência de eles verem a Manuela testemunhando de Jesus por dentro de casa. Essas crianças não são maravilhosas, né? Bom, aí vamos passar para o João Miguel. O João Miguel, ele tem muitas experiências, né? Essa dele em relação à fé e à oração, os pais contam que ele tinha uma dificuldade de pronunciar algumas palavras, tipo casa, gato. Aí ele sofreu até bullying na escola por causa disso. Então fala que ele disse que orou muito a Deus e pediu a Deus para falar normalmente. Aí ele disse que orou tanto e que Deus ouviu e ouviu, por causa que ele orava muito, Deus ouviu porque ficou com pena dele, né? E atendeu a oração. E ele disse que Deus disse assim para ele: se o João quer mesmo ter a fala, eu lhe darei a fala. E assim ele não fica muito triste, segundo as palavras do João, literais, né? Aí depois de 2 meses, para surpresa tinha uma fonoaudióloga que começou a dar uma ajuda para ele, não estava falando normalmente. Normalmente. Então, ele ficou muito feliz, né? Porque diz que foi o primeiro milagre, esse foi o primeiro milagre que Deus fez na vida dele. Aí ele falou de Jesus para essa fonoaudióloga e ela ficou chorou. Segundo os pais, de uma forma muito simples, né? Ele falou para ela: olha, compra uma Bíblia e lê a Bíblia, mas lê a Bíblia para conhecer Jesus. Olha só, uma criança falando para um adulto isso. Aí a mamãe conta que a fonoaudióloga ficou chorando. Mas realmente é uma ministração assim, é como se fosse o próprio Deus falando. Próximo exemplo aqui é da Catalina da Argentina. As crianças da Argentina, né, são 7 crianças, mereceria um capítulo à parte aqui, falar um pouquinho sobre as crianças da Argentina. Talvez amanhã, né, se depende do tempo da palavra, mas a Catalina da Argentina, ela falou que nesse período as crianças têm tido uma experiência de se aproximar mais de Deus, né? E o que tem motivado isso são as conferências da Escola do Reino. Elas têm tido com Deus pelas conferências da escola. Aí lá na casa de Catalina são 5 crianças, né? A Luz, a Morena, Bianca, Malena e a Yasmin. A Luz falou que ninguém precisava mais ter medo do coronavírus, porque Deus estava cuidando de toda a família. A Luz de tamanho, é a segunda menorzinha, né? A primeira menorzinha é a Yasmin. A Yasmin tem uma deficiência auditiva e ela frequenta uma classe especial na escola dela. Por acaso, nós estávamos lá no início do ano, quando foi a primeira vez que ela foi para a escola, né? O coração do vovô e da vovó ficou apertado. Aí a Anice foi junto, né? Foi uma equipe levando a luz para a Yasmin para esse primeiro dia na escola. Aí ela foi abençoada, né? Que tinha uma preocupação de adaptação, mas que nada, dali a pouquinho ela já estava totalmente adaptada, né? A preocupação era dos adultos. Temos a Bela aqui, a Bela de São Luís. É uma experiência interessante a dela, né? Nós vamos passar só mais esse tópico, daí a adoração, os exemplos sobre adoração, sobre a palavra.
aí nós deixamos para amanhã, até porque amanhã a palavra ela vai ser um pouquinho mais curta, né? Lá com os exemplos aqui. Então nós vamos terminar com mais 2 exemplos aqui. Primeiro da Bela de São Luís, estava pronto para se celebrar Páscoa, né, em todos os lugares, aí veio a pandemia e não teve Páscoa em lugar nenhum. E lá em São Luís foi a mesma coisa. A Páscoa foi cancelada, mas os pais fizeram a Páscoa em casa com ela. Leram as passagens lá das pragas do Egito, do sangue nos umbrais da... participaram da ceia. Aí os pais trabalharam com ela, né, para passar o sangue, simulando com papel vermelho, né, no umbral da porta, e que aquilo seria proteção para a família. Então eles participaram da Páscoa em casa. Depois foram na casa do vovô e da vovó, e lá a Bela ensinou tudo para o vovô e para a vovó, e quis também passar o sangue, simulando, né, com papel vermelho, nos umbrais das portas lá no apartamento do vovô e da vovó. E foi tão legal porque a família, para a família, né, e no coraçãozinho da Bela, determinante para que nenhum deles adoecesse por causa do tal do coronavírus. Então, realmente é uma experiência, né? Ela aprende e logo ensina, na simplicidade da fé. E o último exemplo aqui, né, para nós passarmos para abençoar as crianças, os pais e as crianças, vem lá de Londres, é Beatrix, Joaquim e Vincenzo. Esse ano foi muito especial para eles, né, porque diante de tantos encontros, né, que foram promovidos aqui na sala, nas conferências da Escola do Reino, nós conseguimos ter um relacionamento muito bom com eles e eles conosco. Foi muito legal isso, né? E eles tiveram muitas experiências, assim, e participaram de várias coisas de forma prática, né? Eles gravaram vídeos, gravaram algumas coisas que a Anis pediu lá para eles fazerem, né, para ensinar o inglês para as nossas crianças, por intermédio de música, de vídeo. Então, eles se envolveram, né, bastante nas reuniões, com os trabalhos que eram feitos, né, com a prática. Isso foi uma experiência muito boa para eles de relacionamento, mesmo estando distante, né, relacionamento com o corpo de Cristo aqui no Brasil. Fala que o Joaquim, uma noite, né, uma experiência que ele teve, ele chorou muito por causa do coronavírus, porque estava com saudade do vovô, da vovó, saudade dos coleguinhas da escola, e então ele estava sofrendo, né? Como nós vimos no início, né, muitas crianças sofrendo por causa disso. Aí os pais foram lá, oraram por ele, né? Oraram pelo Vincenzo, pela Beatrix também. Mas a experiência nesse caso foi de ele poder externar aquilo, né? Poder dividir uma coisa que está sendo muito pesada e muito difícil para ele. Ele falou, né? Mesmo que chorando. Então ele aprendeu, né, a compartilhar um fardo e pedir ajuda e receber ajuda. Meus pais viram nesse gesto um encontro, ele tendo um encontro com o Senhor ali. Né? Uma coisa muito, parece tão simples para nós, mas imagina o que representou isso para o coraçãozinho dele. Aquela música que a Kessia compôs, né? Não sei se foi ela junto com o Sozinha. Amo estar em você, amo estar em você. Fala que essa música, ela colou lá no coração de toda a família. E num dia o Joaquim estava cantando a música e foi lá e abraçou a mamãe bem forte, né? Aí ela ensinou o que era amo estar em você, Deus falando, né? Que Deus gosta muito de estar em nós. Aí ele respondeu, eu sei, mamãe, eu quero muito abraçar você porque Deus está morando em você. Olha a compreensão dele, né? Muito legal. E outra coisa, né, que a família tem desenvolvido nesse tempo, lá em Londres, eles aprenderam algo que tão corriqueiro, né? Dar ações de graças antes das refeições. Aí se criou um hábito na família.
seja no café, no almoço, na janta, né? Todos querem agradecer pelo dia, pelo momento, pelo alimento. Então, com frases assim bem curtas, rápidas, objetivas, né? E os pais falam que sempre há uma alegria muito grande nessa gratidão, né? Esse agradecimento que eles trazem. Então é isso. Uma outra coisa que a Ana falou é que os meninos, eles não são de se concentrar muito, eles gostam de brincar, né? Com a bola, diferente das meninas. Aí quando ela pediu para eles fazerem o making off para aquela música que foi gravada para o corpo, que o Silas montou, fez aquele mosaico todo lá, né? Aí ela pensou que teria dificuldade para fazer a gravação, para eles obedecerem, para copiar e fazer o gesto, né? Falou que nada. Como eles sabiam, né, que era para Jesus, como diz que eles gostam de falar que era para Jesus, então eles fizeram com a maior alegria e na maior obediência. E ficou muito legal, né, os doisinhos se abraçando o tempo todo lá, né, se beijando, beijando um ao outro. Legal demais, né? Então é isso. Deixamos para amanhã o restante, tá? Espichou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Que as coisas que nós conversamos aqui sejam ministrem muito ao nosso coração nessa noite, que esse relacionamento que as crianças têm com o Senhor, que seja parecido com o relacionamento que nós precisamos desenvolver com o Senhor. Completamente livre, né? Deixar que Deus seja tudo para nós, não seja parcial para nós. Assim como Ele é tudo para as crianças, e elas absorvem tudo dele, que o nosso coração também tenha esse desejo, né? Sem barreiras, sem restrições, sem limitar Deus em nada, sem nenhum tipo de condicionamento, mas temos um verdadeiro relacionamento com Deus, que seja uma via de mão dupla, como é o relacionamento que as nossas crianças têm com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Para não... E uma última coisa que nós pensamos em fazer na reunião de hoje nós vamos abençoar os pais que estão presentes na sala. Muito simples, né? E depois os pais vão impor as suas mãos sobre os seus filhos, né? Usem a ministração dessa palavra para deixar fluir uma bênção sobre suas crianças, sobre a sua casa. Nesse período de impartição em casa, Samuel vai lá com a Manu, com a família, para nós, vamos adorar um pouco. Vamos criar uma atmosfera já está criada, né? Uma atmosfera de impartição e de apropriação. Abençoar os pais nessa noite, né? Como se fosse um pequeno comissionamento. Um comissionamento para que você, papai e mamãe, vá até a sua criança, né? Ou pode ser, se estiver com o vovô e a vovó também, impõe as mãos sobre ela, imparta sobre ela. Amém. Aquela impartição que é você dar a ela o que nem você tem, né? Mas que Deus sabe o que elas precisam. Abençoa você com essa capacidade, né? Abençoa suas mãos com unção para impor sobre a cabeça o espírito dos seus filhos e ministrar a eles o que Deus quer que seja ministrado nessa noite. Nós ungimos vocês para isso, comissionamos vocês para isso. Nós cremos que essa impartição, nessa noite, ela traz para as crianças aquilo que elas precisam e aquilo que Deus tem no seu coração para ministrar para cada uma delas. Vocês, pais, são os instrumentos nessa hora para ministrar as vossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Faça isso agora enquanto Samuel canta conosco, tá bom? Graças, Pai.
Cheios do Espírito, pra palavra com autoridade falar. Novos filhos trazendo a luz e o reino propagar. Prontos pra colonizar, prontos pra obedecer, prontos pra se levantar quando a direção vier. Prontos pra colonizar, prontos pra obedecer, prontos pra se levantar quando a direção vier. Cheios do Espírito, pra palavra com autoridade falar. Novos filhos trazendo a luz e o reino de Deus propagar. Prontos pra colonizar, prontos pra obedecer, prontos pra se levantar quando a direção vier. Prontos pra colonizar, prontos pra obedecer, prontos pra se levantar quando a direção vier. Prontos pra colonizar, prontos pra obedecer, prontos pra se levantar quando a direção vier. Amém. Liberamos essa unção aí sobre todas as casas, né? Sobre todas as pessoas. Todas as pessoas, isso mesmo. Que nós sejamos cheios do Espírito, né? Com autoridade para declarar a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, né? Nós vemos que as nossas crianças, né? Como foi falado, nós não nos relacionamos com a idade natural delas, nós relacionamos com a força do Espírito do Senhor, né? Que se manifesta através delas. Nós dizemos que elas são cheias do Espírito de Deus, nós vemos elas, né? Cheias do Espírito do Senhor, se movendo na autoridade do Senhor, né? Trazendo à luz o reino, né? Nessa simplicidade, né, que as crianças têm, nessa sensibilidade que elas têm, com espíritos livres, é isso mesmo, Miriam. Nós declaramos isso, né? Que essas crianças, elas continuam se movendo, né? Nessa direção do Espírito, né? E realmente trazendo à luz, né? Novos filhos, propagando o reino do Senhor a toda essa nação. Amém. Então nós liberamos isso em nome de Jesus. Sim. Amém? Vamos cantar, que a Manu quer cantar, Sou um Soldado de Jesus. Escolhi dia a dia, Cabana Viva e sou um soldado. Mas a gente vai cantar Sou um Soldado, porque não dá para cantar todas. Todas, né? Eu escolhi só 3, né? Sou um soldado de Jesus, a sua ordem vou obedecer, a tua palavra vou andar, para vitórias conquistar. Sou um soldado de Jesus, a tua ordem vou obedecer, a tua palavra vou andar, para vitórias conquistar. Com meu Deus salto muralhas, o inimigo derrotarei, e até os
a bandeira de Cristo erguerei. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, santo muralhar, o inimigo derrotarei, e até os confins da terra, a bandeira de Cristo erguerei. Nossa bandeira é Cristo, nossa bandeira é Cristo, nossa bandeira é Cristo, nossa bandeira é Cristo. Oh, meu Deus! Com meu Deus, santo muralhar, o inimigo derrotarei, e até os confins da terra, a bandeira de Cristo erguerei. Nossa bandeira é Cristo, 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 nossa bandeira é Cristo. Mais um, último. Somos livres! Bem, Essa eu não gosto. é que essa eu escolhi. Bom estar em sua presença. Bom estar em tua presença, desfrutar do seu grande amor, contemplar as tuas belezas e dizer que tu és Senhor. Quero te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar por todo o meu viver. Pois eu encontrei em ti a paz, meu espírito te alegra e agora eu canto ao Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Como está? Bom estar em tua presença, desfrutar do seu grande amor, contemplar as tuas belezas e dizer que tu és Senhor. Quero te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar por todo o meu viver. Pois eu encontrei em ti a paz, meu espírito se alegra e agora eu canto ao Senhor. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Dia a dia na tua glória, dia a dia na tua luz, e na graça e no teu amor permaneça. Na graça e no teu amor permaneça dia a dia na tua glória, dia a dia na tua luz, e na graça e no teu amor permaneça. Na graça e no teu amor, Senhor.
um. Chega, agora chega. Vai contar Somos um. só uma cabana viva. Liberando aí. Deus abençoe a todos. Amamos. Nossas crianças é a sinceridade, não é não? Valeu, Manu. Ó, a Manu e o Luiz Felipe hoje, ó, nota 10 para vocês, na ministração, na adoração. Deus se agradou demais, viu? Às horas da manhã, aí nós continuamos, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo aqui e prepare-se para participar da ceia amanhã com a sua família, tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, vou liberar aqui, senão estará encerrado, tá bom? E nós guardamos no nosso coração tudo que foi a ministração de Deus para nós nessa noite. Obrigado, papai. Tu és demais.